Olá, esse grupo é composto por Eric e George. Vamos falar sobre Data Warehouse e OLAP. O que é um Data Warehouse? Bem, um Data Warehouse é basicamente um grande sistema de armazenamento digital que coleta e consolida dados de várias fontes diferentes, como bancos de dados, sistemas ERP e CRM, fontes externas como mídias sociais e dispositivos IoT e muito mais. Ele foi projetado para armazenar dados estruturados e não estruturados e é otimizado para consultas e análises rápidas. O objetivo de um Data Warehouse é fornecer um repositório centrado de informações, que podem ser usadas por inteligência de negócios, relatórios e análises. Ele permite que os analistas de negócios da empresa, os cientistas de dados e os tomadores de decisões acessem esses dados por meio de várias ferramentas e aplicativos e extraiam insights que podem ajudar a melhorar o desempenho do negócio e dar o suporte para as tomadas de decisão. Geralmente, esses data warehouses armazenam uma grande quantidade de dados históricos, criando um registro histórico que pode ser inestimável para os cientistas de dados e os analistas. Eles também podem fornecer qualidade de dados aprimorada, consolida e integra os dados de várias fontes, facilitando assim a manutenção da consistência e a precisão dos dados. No geral, os dados warehouses são um componente essencial para a inteligência de negócios e são usados para criar um relatório analítico para os funcionários de toda a empresa. Agora que já sabemos o que é e para que serve, vamos falar um pouco dos benefícios do Data Warehouse. Existem vários benefícios em utilizar um Data Warehouse, como qualidade de dados aprimorada. Data Warehouses consolidam dados de várias fontes, garantindo consistência e estruturação. Isso melhora a qualidade e precisão dos dados, reduzindo erros e inconsistências. Desempenho de consulta mais rápido. Data Warehouses centralizam e otimizam os dados para análise, permitindo um desempenho de consulta mais rápido e decisões mais informadas. Insights históricos. Data Warehouse armazenam grandes quantidades de dados históricos para fornecer informações valiosas sobre tendências passadas, ajudando a orientar estratégias futuras. Melhor análise de negócios. Os Data Warehouses oferecem uma fonte única e confiável para dados, permitindo análises complexas e gerando insights para tomar decisões e melhorias no desempenho da organização. E escalabilidade. Data warehouses são escaláveis e flexíveis, capazes de lidar com grandes quantidades de dados de várias fontes, permitindo adaptação às necessidades de negócios em constante mudança. No geral, um data warehouse ajuda organizações a compreender seus dados, gerando informações valiosas que conduzem à melhor tomada de decisões e melhoram o desempenho dos negócios. A arquitetura de um data warehouse é dividida em três camadas. A camada inferior é a camada de armazenamento de dados, onde os dados são armazenados. É composta por uma ou mais fontes de dados, como banco de dados, arquivos simples ou fontes externas, como por exemplo dispositivos de internet das coisas ou plataformas de mídia social. Os dados são extraídos dessa fonte e transformados em um formato que seja adequado para o armazenamento do data warehouse. A camada intermediária é a camada de integração dos dados, onde os dados transformados são armazenados de uma forma a permitir um acesso rápido e eficiente. É a camada responsável por organizar os dados de diferentes fontes em uma única visão. Também realiza a limpeza, verifica a qualidade dos dados para garantir que os dados sejam precisos e consistentes. A camada superior é a camada de acesso a dados, onde os usuários finais interagem com o Data Warehouse. Ela fornece acesso aos dados por meio de ferramentas, relatórios, painéis e outros aplicativos analíticos. Essa camada também inclui metadados, que são os dados sobre os dados armazenados no Data Warehouse, como sua origem, definição e relacionamentos. Vale lembrar que essas três camadas são frequentemente representadas como uma pirâmide, sendo a camada inferior a maior e a camada superior a menor. Vamos falar agora de processos e ferramentas ETL. Vem do inglês extrair, transformar e carregar, que é o processo de extrair dados de várias fontes, transformando-os em um formato adequado para análise e em seguida carregando-os em um data warehouse ou banco de dados de destino. O ETL é um componente crítico do processo de armazenamento de dados, porque permite que as empresas coletem e integrem dados de várias fontes de maneira consistente e organizada.
O processo ETL normalmente envolve 3 etapas. Extrair. Nesta etapa, os dados são extraídos de várias fontes, como bancos de dados, arquivos simples, serviços da web e outros aplicativos. O objetivo é coletar todos os dados relevantes e necessários para análise e relatórios. Transformar. Nesta etapa, os dados são transformados em um formato adequado para análise. Isso inclui tarefas como limpeza, filtragem, agregação e função de dados de diferentes fontes. Os dados também costumam ser enriquecidos com informações adicionais, como dados de geolocalização ou dados demográficos do cliente, para fornecer mais contexto para análise. Carregar. Nesta etapa final, os dados transformados são carregados no Data Warehouse ou banco de dados de destino. Os dados são organizados em tabelas, colunas e linhas com base em um esquema predefinido e geralmente são indexados para permitir consultas e análises rápidas. Algumas ferramentas que podem ser utilizadas para uma melhor gestão de análise de dados são o Azure Synapse Analytics, o Amazon Redshift, o Oracle ADW, o Snowflake, o PostgreSQL, o Azure Databricks e o Google BigQuery. Infelizmente, nós não conseguimos acessar um Data Warehouse, mas vamos mostrar o seu funcionamento utilizando o BigQuery a partir deste vídeo. O BigQuery é uma ferramenta poderosa oferecida pela Google que permite o armazenamento, consulta e análise de grandes quantidades de dados baseados em nuvem, sem a necessidade de gerenciamento de infraestrutura física de um banco de dados. É uma solução escalável, que oferece um alto desempenho e pode ser integrada facilmente a outras ferramentas e serviços do Google Cloud. Uma das vantagens do BigQuery é a sua capacidade de processar dados em tempo real, o que possibilita a tomada de decisões rápidas e baseadas em insights atualizados. Além disso, ele possui uma arquitetura de colunas que garante um tempo de resposta rápido, mesmo para grandes conjuntos de dados. A ferramenta também permite a utilização de SQL para consultas e pode ser integrada a outras ferramentas de análise de dados, como o Google Data Studio, possibilitando a criação de relatórios e dashboards personalizados. Porém, é importante destacar que a curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários iniciantes, especialmente para aqueles sem conhecimento em programação. Além disso, o custo pode ser alto para o uso em larga escala, e a interface pode ser considerada pouco amigável para alguns usuários. Em resumo, o BigQuery é uma ferramenta poderosa para empresas que desejam armazenar, consultar e analisar grandes quantidades de dados baseados em nuvem, com eficiência e escalabilidade. Mas é importante avaliar cuidadosamente suas necessidades e conhecimentos técnicos antes de adotar a ferramenta. O OLAP é um software para executar uma análise multidimensional em alta velocidade, quando existe um grande volume de dados no Data Warehouse. No Data Warehouse, os conjuntos de dados são armazenados em tabelas, em que elas são organizadas em duas dimensões cada vez. O OLAP, ele extrai dados de vários conjuntos de dados relacionais e reorganiza em um formato multidimensional, o que facilita e permite um processamento muito mais rápido e uma análise muito mais intuitiva. O OLAP, ele opera de três maneiras principais: o MOLAP, o ROLAP e o OLAP. No MOLAP, ocorre o processamento analítico multidimensional, que envolve a criação de um cubo de dados que representa os dados multidimensionais de um data warehouse. Ele armazena dados pré-calculados no hipercubo e ele é muito utilizado porque ele fornece análises rápidas. O Rollup, em vez de usar cubo de dados, ele permite que os engenheiros de dados realizem análises de dados multidimensionais em um banco de dados relacional, utilizando as consultas SQL para pesquisar e recuperar as informações. Ele é adequado para analisar dados mais extensos e detalhados, só que em relação à performance, ele é mais lento em comparação ao MOLAP, por exemplo. O ROLAP é o processamento analítico online híbrido, que combina o MOLAP com o ROLAP. Ele permite que os engenheiros de dados recuperem rapidamente resultados analíticos de um cubo de dados e extraiam informações detalhadas dos bancos de dados relacionais. Vamos falar agora de processos e ferramentas ETL. Vem do inglês extrair, transformar e carregar, que é o processo de extrair dados de várias fontes, transformando-os em um formato adequado para análise e em seguida carregando-os em um data warehouse ou banco de dados de destino.
O ETL é um componente crítico do processo de armazenamento de dados, porque permite que as empresas coletem e integrem dados de várias fontes de maneira consistente e organizada. O processo ETL normalmente envolve 3 etapas. Extrair. Nesta etapa, os dados são extraídos de várias fontes, como bancos de dados, arquivos simples, serviços da web e outros aplicativos. O objetivo é coletar todos os dados relevantes e necessários para análise e relatórios. Transformar. Nesta etapa, os dados são transformados em um formato adequado para análise. Isso inclui tarefas como limpeza, filtragem, agregação e junção de dados de diferentes fontes. Os dados também costumam ser enriquecidos com informações adicionais, como dados de geolocalização ou dados demográficos do cliente, para fornecer mais contexto para análise. Carregar. Nesta etapa final, os dados transformados são carregados no Data Warehouse ou banco de dados de destino. Os dados são organizados em tabelas, colunas e linhas com base em um esquema predefinido e geralmente são indexados para permitir consultas e análises rápidas.